Eu queria te falar hoje sobre prudência. Na verdade, queria te contar uma história. Foi do Dr. Gabriel, um amigo meu. Ele é dentista, né? E ele sempre ganhou bem, assim. Ele sempre foi muito bom no que ele fazia e ele ganhava assim mais de 20 mil reais por mês. Só que ele teve um imprevisto, ele ficou doente, né? Ele teve um problema de saúde, ele precisou se afastar do trabalho. E nesse período, assim, as contas não pararam, né? As contas continuaram. E ele tem esposa, tem filha, Helena até. E ele passou por um período bem difícil, assim. E só agora, depois de mais de um ano depois, né, que ele tá voltando a trabalhar e tudo, que a família tá se recuperando. Então, assim, por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso pra te mostrar a importância de você ter uma reserva de emergência. E para que serve a reserva de emergência? Ela serve justamente para esses momentos. Principalmente quem é autônomo, por exemplo, eu tenho amigos também que é esteticista, que é maquiador, e essas profissões assim que você não tem, né, aquele rendimento ali mensal, você não tem uma carteira assinada e você não tem aquela garantia de que você vai receber aquilo naquele mês, é muito importante você ter uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, justamente para te segurar nesse período, entendeu? Que acontecem esses problemas. Então, onde você aplica essa reserva de emergência? Geralmente é no Tesouro Selic. Tesouro Selic e algumas pessoas também colocam no Nubank. No Nubank porque ele tem liquidez. Liquidez é o quê? Liquidez é você conseguir tirar o seu dinheiro ali. É o tempo que você vai conseguir ter acesso ao seu dinheiro, entende? Então, por exemplo, em ações, você precisa vender o ativo e ele só depois de 3 dias que vai estar disponível esse dinheiro para você utilizar. Direto, o CDB, que tem uma data, né, para uma data de vencimento, ele não tem liquidez diária. Ele vai vencer naquela data que você estipulou ali na hora da contratação. Então, assim, reserva de emergência você precisa colocar em algo que você vai ter fácil acesso, e que você vai poder utilizar o seu dinheiro ali na hora que você pegar, beleza? E por que eu tô te falando isso? Porque é interessante para você. É interessante para você formar a sua reserva de emergência. É importante o quanto antes você começar melhor, entende? Inclusive, antigamente a gente fazia aquela poupança assim, né, para os nossos filhos. Às vezes os avós faziam, né, começava a guardar um dinheiro para o filho comprar um carro quando ele tivesse 18 anos e tudo. Só que assim, poupança tá rendendo negativamente quando você leva em consideração a inflação do período. E agora que a taxa de juros caiu para 4,25%, a gente está agora em fevereiro, né, de 2020, porque isso também oscila, mas nesse cenário atual a poupança está rendendo negativamente, entende? Então não é vantagem. Há opções melhores de investimento e há opções melhores para você explorar. E isso é importante porque imprevistos acontecem, entende? Às vezes um carro seu que quebra, às vezes uma geladeira que estraga, às vezes o IPVA que chegou você tinha esquecido, então você tem essa reserva de emergência. E a reserva de emergência também ela pode ser usada para novas oportunidades, entende? Eu utilizo muito, por exemplo, eu sempre, nos meus investimentos, eu sempre deixo uma reserva, né? Então acontece, por exemplo, uma notícia assim bombástica e tudo, a bolsa cai 3%. Eu utilizo um pouco da minha reserva de emergência para aproveitar algumas oportunidades, entende? Então é isso. A reserva de emergência é para você se proteger. A reserva de emergência você faz por prudência e você faz entre 6 a 12 meses. Agora, se você for servidor público, por exemplo, aí você precisa de uma reserva de emergência ali de uns 2 meses no máximo. E quanto, Val, que eu preciso ter de reserva de emergência? O seu salário. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais. Aí você vai fazer uma reserva de emergência de 2 meses, se você for servidor público, então a sua reserva de emergência vai ser de 10 mil reais. Se você é um autônomo, você ganha 5 mil reais, você vai precisar de uma reserva de emergência de 6 meses. Então, a sua reserva de emergência vai ser de 30 mil, entende? Então, é assim que você calcula o valor da reserva que você vai precisar para te segurar, tá?
Eu acompanhei recentemente no meu trabalho um contrato que venceu. Então, o contrato ele estava sempre sendo renovado e tudo, e nesse ano especificamente a alta administração disse que o contrato não vai ser renovado. Então, muitas das pessoas que têm filho na escola, que têm contas a pagar e tudo, elas vão ficar por um período desassistidas, entendeu? Então, a reserva de emergência é para esses momentos que você vai conseguir outro emprego e tudo, até você se restabelecer, tem a reserva ali de emergência para te segurar sua família. Isso é muito importante para você, tá bom? A gente vai se falando. Até logo. Tchau, tchau.